Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e o coração da sua família. Deuteronômio capítulo 7, 18 e 19 diz assim: não terás medo delas. Ao contrário, te lembrarás do que o Senhor teu Deus fez ao faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que os teus olhos viram e dos sinais, das maravilhas, da mão forte e do braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim o Senhor teu Deus fará a todos os povos que temes. Moisés está com o povo de Israel acampado diante da terra prometida. Moisés está falando ao seu povo e preparando-o para invadir aquela terra e tomar posse da terra que Deus prometeu aos seus ancestrais. Nesse momento ele lhes fala que ali eles enfrentarão 7 nações muito poderosas, muito mais numerosas do que o povo de Israel. E então ele responde a pergunta que está no coração do seu povo: mas como poderemos enfrentá-las? Como conquistá-las? E a resposta de Moisés começa com uma afirmação preciosa. Ele diz assim: não tenhas medo delas. Meu amado, para que eu e você alcancemos vitórias em nossas lutas, nós devemos lembrar dessa expressão. Nós não podemos ter medo. Por isso que Moisés lhes diz que eles não devem ter medo. Nós não devemos ter medo de nenhuma das adversidades, das lutas, das provações que existam ao nosso redor. Para fundamentar essa ideia, esse princípio, essa atitude, Moisés diz a eles que eles devem se lembrar daquilo que Deus fez na vida deles no passado. Moisés diz a eles também que eles devem se lembrar quem é o Deus a quem eles servem. E Moisés lhes fala uma última coisa que eu acho muito interessante e preciosa. Moisés diz a eles que eles devem se lembrar onde Deus está. Olhe como Moisés fala disso no verso de número 21. Ele fala assim: não te assustes por causa deles, pois o Senhor teu Deus, um Deus grande e terrível, está no meio de ti. Meu amado, aquele povo não tinha o que temer, porque o Senhor, o Deus deles, o Deus grande e terrível, habitava entre eles. O Senhor habitava no arraial de Israel. O Senhor estava presente na vida do seu povo, era Deus presente com eles a ajudá-los em suas lutas. Eles não deveriam temer os adversários, porque com eles estava aquele que era o Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso concederia a vitória aos seus servos, a vitória ao seu povo. Por isso que Moisés, quando termina o verso de número 19, ele diz assim: assim o Senhor teu Deus, o Deus que estava junto com eles, fará a todos os povos que temes. No passado, as pessoas construíam os seus templos. Na Grécia, muitos templos que eram construídos para os deuses da Grécia. Os povos de Canaã também tinham os seus templos e altares onde os deuses a quem eles adoravam eram cultuados. Pensava-se que o Deus que era cultuado no templo, morava no templo. Vem agora Moisés e lembra, inspirado pelo Senhor, aquele povo. Ele lembra aquele povo que o Senhor habita entre eles, no meio deles, para abençoá-los, para ajudá-los. Meu amado, quando o povo de Israel foi levado para o exílio em Babilônia, o profeta Jeremias declarou que Deus era Deus de perto e de longe. Ele era o Deus que estava sempre pronto a abençoar o seu povo e que podia ser invocado em qualquer lugar onde o povo estivesse. Quando a mulher samaritana confrontou Jesus, ela lhe disse: Senhor, é nesse lugar ou lá em Jerusalém que adoraremos ao Senhor? E Jesus lhe disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
E ao falar isso, Jesus estava lembrando para aquela mulher que Deus não habita em templos. Ele habita no meio dos homens, no coração dos homens, na vida daqueles que o temem e o honram. O Senhor está no meio de ti. O Senhor está junto a ti. A Bíblia nos ensina no Novo Testamento que o Espírito Santo de Deus foi nos dado, ele veio, ele fez morada em nós, ele agora habita em nós. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Cada um de nós é como que um templo portátil andando por esse mundo, levando dentro de nós uma riqueza sem igual. A presença do próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que nos foi enviado da parte do Pai por intermédio de Jesus, habita em nosso coração. E é esse Espírito que habita em nós que nos torna vitoriosos. É esse Espírito que habita em nós que nos consola em meio às nossas lutas e perdas. É esse Espírito que habita em nós, que nos conforta, dando-nos força para enfrentar lutas, provações e dificuldades do nosso viver. É esse Espírito que habita em nós, que faz com que os nossos olhos não se coloquem nas circunstâncias, mas no Senhor, e continuemos gloriando-nos no Senhor, apesar das lutas e provas que enfrentamos. É esse Espírito que habita em nós, que nos dá a consciência de que nossas vidas estão nas mãos de Deus e que Deus está cuidando amorosamente de cada um dos seus servos. É esse Espírito que habita em nós, que nos lembra que somos filhos de Deus, portanto somos alvo do amor, do cuidado, da proteção, das bênçãos do Senhor, que nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. É esse Espírito que habita em nós, que fala ao nosso espírito, lembrando-nos que não estamos sós, mas que caminhamos ao lado do Senhor, com o Senhor, e que por isso, porque o Senhor está em nós, nós sempre somos mais do que vencedores. Por essa razão, não devemos temer nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhuma provação do nosso viver, porque conosco está aquele que é o nosso Consolador e aquele que sempre, em todas as coisas, cuida dos seus amados e trabalha na vida deles para torná-los mais do que vencedores. Portanto, meu amado, não tenha medo. Que Deus te abençoe.